Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e vamos aos ajustes da cristaleira. Pois bem, meus amigos, sob muita chuva aqui na cidade de Porto Alegre, nós vamos então mostrar alguns ajustes necessários desta fase do nosso projeto cristaleiro. Vocês lembram no programa passado, nós mostramos uma pré-montagem e nós afirmamos lá que aquela pré-montagem ela servia para definição de uma série de coisas, como as medidas exatas, por exemplo, das laterais, das portas e daquele perfil que vai no meio entre as duas portas. Daquele programa para este, nós fizemos algumas coisas que a gente quer mostrar. A primeira delas foi aqui na nossa base. Já damos algumas passadas de lixa, ainda não é suficiente, nós vamos fazer um pouco mais. Colocamos essa moldura de forma definitiva aqui e outras coisas importantes que a gente tem que mostrar. Aqui no meio nós fizemos uma travessa de lá para cá. Nas duas laterais, nos cantos, nós colocamos também uns reforços aqui e aqui, em cada canto desses, uns reforços devidamente parafusados e colocamos aqui ao lado desta peça sobre a qual vai furar quando a gente colocar a lateral. Isso eu vou explicar melhor depois. E uma outra coisa muito interessante que a gente fez aqui, que é importante mostrar, é esta parte de trás aqui. Nós colocamos esta madeira e ela está exatamente no nível da moldura. E esta parte do meio, esta travessa, também está no nível, ou seja, tudo aqui está no mesmo nível. Por que isso? Porque depois, uma das últimas coisas que nós vamos colocar vai ser o nosso assoalho. Esse assoalho tem duas funções. Ele vai, evidentemente, tapar esses buracos aqui, mas ele também vai servir de batente da porta. Quando ela fechar, ela vai encostar aqui. E aqui também ela vai vir até o fundo, onde a gente vai colocar a estrutura do fundo, que é uma das partes essenciais na firmeza e no esquadro da nossa cristaleira. Então fizemos todo esse trabalho, mas o fundamental que eu quero mostrar para vocês, já vou tirar, já vou botar lá no lugar dela, tá? Só um minutinho. Pois bem, quando a gente fez a colocação, aquela pré-montagem, a gente definiu algumas coisas. A primeira delas, uma coisa fundamental que é feita na lateral. Essa lateral, ela foi ajustada e foi feito uma espécie de casamento com a porta. Então, a lateral e a porta formaram, aqui, desse lado, formaram um casal, unidos para sempre, através de uma dobradiça, a qual eu vou falar mais detalhadamente daqui a pouco. Então essa é nosso primeiro ajuste. Fizemos um ajuste para que as duas peças casassem certinhas. A outra questão fundamental é a seguinte. Quando a gente falou lá no início da nossa série, a gente pegou essas partes aqui, que são da cristaleira antiga, que nós estamos fazendo a réplica, e nós medimos lá. Ah, tem tanto de largura, tem tanto de altura, enfim, passamos todas as medidas desta cristaleira aqui. Na medida do possível, nós vamos trabalhar tanto as portas quanto as laterais para que a gente tenha uma medida igual àquela ali. Só que muitas vezes, ao longo do nosso trabalho acontece um pequeno acidente, uma lascadinha ali, alguma coisinha aqui e tal, ou um pedaço da madeira, quando estamos usando madeiras reaproveitadas, chamadas madeiras de demolição,
Então o que acontece? Às vezes a gente precisa fazer um pequeno ajuste. Então aquela peça que tinha 1,9 m pode ter 1,8 m. Então pode haver essa diferença. Então aquele pré-montagem que a gente fez, ela acabou definindo algumas coisas. Primeiro, a altura da nossa lateral. Nós pegamos as duas laterais, fizemos esse ajuste aqui, nessa face que vai, onde vai a dobradiça. Fomos lá na nossa esquadrejadeira, que não é novidade nenhuma, por isso que a gente nem está mostrando isso. E fizemos um corte no esquadro das duas faces de ambas as laterais. Então, as duas laterais estão rigorosamente iguais. A partir disso, nós passamos para a definição da nossa porta. E aqui tem um detalhe. A nossa lateral, ela é estrutural. Ou seja, ela fica encostada aqui naquela moldura e fica encostada aqui no teto. Naquela parte de cima, na tampa da cristaleira. Então, aqui e aqui. Entre esta parte que é a moldura e a tampa, a porta vai trabalhar. Então, a porta, ela tem que ser menor do que a lateral. Por quê? Porque quando a gente for fechar, se ela for do mesmo tamanho, ela vai raspar embaixo para raspar em cima. Então, por definição nossa, a gente deixou 3 milímetros de diferença aqui embaixo e 2 milímetros de diferença em cima. Então, a partir disso, a partir dessa definição, da definição dos dois tamanhos, nós fomos lá, cortamos então as duas portas exatamente do mesmo tamanho e colocamos aqui. E nós partimos então para a colocação das dobradiças. As dobradiças que nós vamos usar são as chamadas dobradiças tipo piano. Tem muita gente que diz a dobradiça de piano. Não, não é dobradiça de piano. É dobradiça tipo piano. Ela vem a 5 metros, compra lá 5 metros, 10 metros, enfim, de acordo com a nossa demanda. E a partir dessa peça aqui, se corta no comprimento que se vai usar. O fundamental nesse corte, gente, é que a gente divida um pouco, para deixar, por exemplo, vou mostrar essa foto aqui, que já está com a dobradiça colocada. Então, fique um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que tenha um furinho, porque eles são furos diferentes na sua localização, né? Então, se fique uma bordinha aqui, uma bordinha ali, e casado com aquele trabalho que a gente fez aqui na lateral, certo? Então, essa aqui é a dobradiça tipo piano. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar essa dobradiça aqui. Vamos apresentar algumas regras para a colocação dessa dobradiça. Primeiro, essa dobradiça não requer que a gente faça rebaixo. Ela pode ficar assim. E existem algumas pessoas que até fazem um rebaixo para ela ficar encaixada aqui, mas não é necessário. Tá? Ela funciona assim, ela é feita para funcionar exatamente assim. Outra coisa é a seguinte, a posição dela em relação à face aqui. Alguns marceneiros deixam aparecendo esses desenhinhos aqui, deixam mais para fora. Eu prefiro deixar faceado, ou seja, essa face da dobradiça em face com a parte de fora da madeira. Eu acho que fica um acabamento mais legal. Isso aqui salta muito na hora que a gente coloca e deixa esse desenho do lado de fora. Isso normalmente a gente faz com dobradiças aquelas de pino, que a gente tem que tirar o pino, então essa parte que fica de fora, para a gente poder tirar o pino e desmontar a porta, certo? Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar as dobradiças e vamos fazer a montagem e o ajuste final na nossa cristaleira. Ainda não é a montagem definitiva, tá? E nós precisamos fazer algumas coisas que depois eu vou explicar no próximo programa detalhadamente, que é a colocação de tarugos aqui para se posicionar sobre a moldura e depois a colocação de parafusos que vão super escondidos
aqui dentro. Também é um detalhe que a gente quer falar com muita clareza para todo mundo. Então quem tiver já a sua dobradiça, vamos colocar essa dobradiça. Vamos lá? Então aqui eu estou colocando um parafusinho que já está previamente furado. Aqui já tem um. Nós estamos usando parafusos de fenda, porque a gente acha que fica mais adequado ao projeto. Nós estamos colocando, por uma questão apenas de hábito, nós vamos colocar apenas 3 parafusos. Um em cada ponta e um no meio. Por que a gente faz isso? Por uma razão bastante simples. Vamos supor que nessa colocação que a gente está fazendo agora, dê alguma coisa errada, dê algum erro no posicionamento da nossa dobradiça. O que vai acontecer? A gente pode tiramos esse parafuso daqui e aí acertamos a dobradiça. Fizemos a correção, no caso do problema da dobradiça, e usamos um outro furo desses tantos que tem aqui para fazer o novo ajuste da cristaleira. Aqui nós marcamos então 2 pontinhos, marcados 2 pontinhos aqui, a gente sabe que essa é a parte de cima, né, da cristaleira. Então vamos colocá-la de pé. Pois bem, então aqui ela já está de pé, agora ela já vai lá para cima da nossa base. O importante aqui, gente, é que a gente fez uma bitolinha exatamente da altura dessa diferença que nós colocamos aqui. Nós falamos antes, 3 milímetros embaixo, 2 milímetros em cima. Então nós fizemos bitolinhas de 3 milímetros que vai ficar aqui, exatamente aqui. Na hora da montagem, isso vai nos facilitar de uma maneira total. Então o que nós vamos fazer agora? Vamos botar a outra dobradiça e vamos montar a nossa cristaleira. Já vou botar a sua lateral lá. Bom, depois então de colocar a outra das nossas dobradiças, nós vamos fazer uma montagem de ajuste final, certo? Vamos lá. Então, gente, as nossas 2 posições estão aqui. Detalhes, aqui embaixo, aqui então ficou aquela nossa bitolinha para dar essa diferença entre essa parte aqui e lá. É a mesma diferença de lá. Na hora de fechar a porta, ela não raspar aqui. Vamos colocar esta aqui agora. Mesma coisa. Vamos colocar a bitolinha aqui embaixo. Vamos colocar a nossa outra bitolinha. Aqui do lado de cá. Nós vamos usar uma fita crepe. Para nos ajudar na montagem. Nós precisamos colocar essas 2 bitolinhas aqui em cima. Aqui aquele detalhe que eu comentei anteriormente lá na colocação das dobradiças. Tem alguns marceneiros que preferem deixar ela para fora. Eu prefiro deixar assim, faceando as 2 partes aqui. Acho que fica mais elegante. Ela não aparece muito, não salta os olhos, né? Então, aqui nós usamos as bitolinhas para manter a distância certinha, porque aqui é preciso que tenha uma certa distância
uma certa... porque aqui vai ser colocado uma dobradiça, uma fechadura, aliás, né? E é preciso ter uma certa diferença para a porta fazer a volta. Há alguns projetos que as pessoas colocam na parte de dentro uma espécie de batente, que fica na parte de dentro para essa fresta não aparecer muito. Mas ela não vai aparecer aqui, porque em breve nós vamos apresentar, na hora de fazer os nossos acabamentos finais, ela vai ter um friso aqui, da mesma espessura aqui da nossa bitolinha, então ela vai ficar praticamente fazendo um desenho. E agora vamos colocar então, outro detalhe. Essa parte que eu coloquei uma fita crepe, que é para ela ficar paradinha aqui, para não nos incomodar muito, tá? Aqui vão 2 tarugos, que vão prender no teto para cima, e lá embaixo também 2 tarugos que vão prender na parte da moldura. Então, enquanto a gente não tem os tarugos, eu coloquei essa fita crepe para ela ficar aqui no lugar, para a gente fazer então a colocação da tampa. A tampa, a mesma coisa. A tampa nós colocamos nas 2 laterais, lá e aqui, um sarrafo um pouco maior, porque essa parte aqui vai ficar bem no meio da lateral aqui. Então a gente colocou esse aqui para acender. E aqui na frente também colocamos um sarrafo ali para ele ficar exatamente no nível. Então colocamos a nossa tampa. Agora é só fazer os ajustes aqui e fazer um parafusamento que depois eu quero explicar no próximo programa exatamente como é que vai funcionar a fixação dessa lateral, porque a lateral é o fundamental no nosso processo de construção e também a partir do fundo. Então, gente, a nossa cristaleira está devidamente ajustada. Falta o quê? Falta fazermos esses detalhes aqui. Detalhes que nós vamos recortar aqui. Vamos fazer essa moldura em toda a porta, exatamente como está aqui, talvez alguma diferença, porque existe de parte de muitas pessoas, a gente pode fazer diversos modelos aqui. Eu já conheço cristaleiras que aqui assim tem um arredondado maior. Conheço umas que tem também um trabalho aqui na frente. Então agora que é a hora da criatividade. Nós podemos manter esse desenho como ele está aqui. Nós podemos fazer um outro desenho diferente, podemos fazer uma outra curvatura. Aqui nós temos aproximadamente 1 centímetro, talvez 12 milímetros, para a gente trabalhar. E aqui também vai um enchimento aqui, ó, vai um sarrafo que vai fazer esse detalhe aqui, ó, que eu acho que é melhor até, Paula, vamos ver aqui, ó, por dentro a gente pode entender melhor, ó, como é feito isso aqui. É colocado uma madeira inteira e depois é colocado o baguete exatamente desse mesmo tamanho, ó. Então esses detalhes aqui nós vamos ter que fazer agora aqui na nossa nova cristaleira, na nossa réplica. Pois bem, gente, esses últimos programas estão assim meio parecidos, mas bastante diferentes do outro, né? Porque agora aqui nós já temos a definição exata onde vai ficar a posição das nossas peças. Nós já podemos ver que existem algumas diferenças de tonalidade, por exemplo, da nossa moldura em relação ao pé, em relação ao restante da cristaleira, que nós vamos trabalhar muito bem trabalhado com o nosso acabamento que vem em seguida. Depois temos que arredondar esses cantos aqui, vamos fazer isso para o próximo programa, e fazemos essa moldura também aqui de cima. Feito isso, nós podemos montar a nossa cristaleira de maneira definitiva, que nós vamos fazer no próximo programa, já com a estrutura do fundo também já confeccionada. Ou seja, mais 2, 3 programas e nós estamos com a nossa cristaleira prontinha. E aí vai vir novidades. Eu posso adiantar a novidade? Não posso adiantar a novidade? Posso adiantar a novidade. Primeira novidade, que nosso site está sendo remodelado.
e nós vamos ter novidades lá. A outra novidade é a seguinte, gente. No momento que nós terminarmos a montagem desta cristaleira, acaba o projeto Cristaleira. Embora tenha todo um trabalho de acabamento a ser feito aqui, etc. Só que aí nós vamos iniciar um segundo projeto, que vai se chamar Projeto Cristaleiras, no plural. Por quê? Porque paralelo ao acabamento dessa cristaleira, nós vamos começar o processo de restauração daquela outra cristaleira. Ou seja, existe uma série de questões ali que precisam ser feitas, então nós vamos fazer um paralelo, ou seja, nós vamos continuar com esse projeto e vamos recomeçar o projeto de restauração. Ou seja, nós vamos fazer um ping-pong de quê? Eu vou terminando esse aqui, a nossa colega Paula Miguel vai terminando a restauração daquela outra cristaleira. Não é uma competição, que evidentemente eu perderia, porque aquela outra cristaleira é muito mais qualificada do que esta aqui. Mas é para que a gente possa, ao final dos programas, a gente vai ter duas cristaleiras. Esta que é a réplica e aquela outra, que é a original. Certo, gente? Bom, então vocês nos acham nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso site, o nosso e-mail, ou seja, existe toda uma gama aí de oportunidades para a gente conversar. E vem coisas novas aí com o nosso site, que depois no próximo programa a gente conta detalhadamente. Mas uma coisa não muda, não tem mudança, nós não abrimos mão. Preserve seu móvel de madeira, o futuro será mais verde.